Olá, amigos, amigas, bom dia. Mais uma vez aqui para falar da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre os homens de Deus, continuando esse mês até mais ou menos dia 23, 24. Vai depender daquilo que Deus nos orientar. Hoje vamos falar sobre o rei Davi. O Davi, sabe quem é o Davi? Aquela criancinha, ruivinha, pastor de ovelhas, que tinha um monte de irmãos. E foi escolhido, para ser o grande rei Davi. Todo mundo já conhece a história de Davi, na escola bíblica, na catequese, em todos os lados. Nós ouvimos a história de Davi. Todos nós temos a história de Davi e sabemos um pouquinho da história de Davi. O grande rei Davi, o grande servo Davi. E como todos nós também conhecemos a história de Jesus, o grande rei Jesus, o grande servo Jesus. E como nós dissemos nessa live, nós iremos falar sempre do homem principal da Bíblia, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Então a história de Davi é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, do cinema, até telenovelas já fizeram com o rei Davi muitas coisas bíblicas, mas sabemos que muitas coisas eles acrescentam e supõe-se, Mas a Bíblia é a principal fonte de informação sobre a história da humanidade. A Bíblia é a principal fonte de informação sobre os profetas, sobre Jesus, sobre cada um de nós, Então, foi o segundo rei Davi, foi o segundo rei, de Israel. Primeiro foi Saul, depois foi Davi, O que o povo queria um rei. Ele queria um rei segundo a sua vontade. Então escolheram Saul. Mas Davi foi escolhido segundo a vontade de Deus, A história de Davi é narrada no Velho Testamento, em 1ª e 2ª Samuel, e 1º Reis e 1º Crônicas. E depois nós temos os Salmos, que falam também muito sobre Davi, e no Novo Testamento também, alguns textos, alguns versos que falam sobre o rei Davi. O significado do nome Davi não há uma certeza correta, mas dentro daquilo que foi apurado é considerado ser chamado de amado. Amado, Como o Senhor Jesus foi, Quase simbolicamente é uma figura típica do Senhor Jesus, Então quem foi Davi? Davi era filho mais novo de Jessé, ele pertencia à tribo de Judá e era neto de Ruth e de Boaz. Então aí entra aquela história de Ruth e Boaz, passando a pertencer à família de Davi, a genealogia de Jesus, Ruth, quando casa com Boaz, ela passa a pertencer à genealogia de Jesus, e aqui nós vamos ver, Então, Ruth e Boaz eram avós de Davi, Então, a primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Então, Deus havia rejeitado Saul como rei e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. Samuel teve essa incumbência de ali, levantar, descobrir quem seria. Dentre tantos filhos de Jessé, quem seria o que o Senhor queria? É muito importante nós termos sabedoria e discernimento. Quem será que Deus quer? O que será que Deus quer? Qual é o tempo que Deus quer? Muitas vezes nós queremos, como eu sou assim, as coisas para ontem. Mas saber esperar o tempo de Deus é muito importante, mas também é muito difícil. Precisamos ter maturidade espiritual, sabedoria e discernimento. Então o profeta Samuel, ele entrevistou todos os irmãos de Davi, como os possíveis candidatos, ao trono, os possíveis reis, Mas Davi não estava ali. Davi estava trabalhando, estava pastoreando ovelhas. E era impossível que fosse Davi, que ele era o mais novo, era o menor. Quem um rei, Davi, talvez 8, 10 anos, 12, não sei, por aí, o escolhido de Deus para ser chamado ao trono do Senhor. É muito interessante. Só um minutinho que eu tenho que tirar aqui essas publicidades, é complicada, atrapalha bastante a leitura, Então o rei Davi não foi chamado inicialmente, mas depois falta alguém, ainda não são esses, ainda falta alguém. Então deve ser aquele que está lá no pasto e mandaram
chamar Davi. Então, quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que aquele seria o rei de Israel. Aquele seria o escolhido, o ungido do Senhor, aquele que o Senhor tinha preparado para essa função. Então, Davi, ele foi ungido na presença dos seus irmãos. Esse texto está em 1 Samuel 16, 13. No entanto, o propósito da unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. A maioria dos comentaristas entende que provavelmente os que estavam presentes naquele momento não entenderiam qual era o propósito de Deus, que talvez Samuel tivesse ungido um possível sucessor em seu ministério profético. Às vezes achar agora Davi vai ser o profeta. Ele chegou ali para ungir, não disse que seria rei, nada. Ele ungiu a Davi tão somente. E no entender de muitos, ele vai ser um novo profeta, vai ser o sucessor de Samuel. Mas ninguém imaginaria que ele seria o sucessor de Saul, né? Como tinha sido o profeta Elias quando ungiu o jovem Eliseu como seu sucessor. Então a Bíblia ela afirma que a partir daquele dia o Espírito apossou-se de Davi, o Espírito Santo de Deus, ele escolheu Davi como rei, ungiu Davi, deu unção a Davi, né? Apesar de Davi ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo para que Davi fosse escolhido como povo, pelo povo, como rei. Então essa é a maturidade do cristão, né? Muitas vezes nós somos escolhidos como o profeta Jeremias, né? Desde o ventre da nossa mãe, antes que nós fôssemos formados, o Senhor nos escolheu. Mas nós precisamos, não é porque você foi escolhido, porque você é ungido, que você sabe tudo. Você precisa estudar, você precisa amadurecer, você precisa fazer boas obras, você precisa se cauterizar das coisas do mundo e você precisa crescer espiritualmente, orar, ler a palavra, ter conhecimento bíblico. Não entrar para um púlpito, para uma igreja, olha, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou isso, aquilo. Não, Deus tem que te escolher. Deus tem que pôr as mãos sobre você, Deus tem que te eleger para o seu ministério. Então, a primeira fase, e nessas escolhas, muitas vezes nós enfrentamos lutas, dificuldades. A primeira dificuldade que Davi foi enfrentar um gigante. Davi, uma criança, enfrentando um homem talvez de 4, 5 metros, sei lá quantos metros, né? E o que Davi fez? Davi escolheu 5 seixos. Davi usou um seixo. Mas por que Davi sabia que ele ia matar? Deus sabia que ele ia derrotar o gigante. E por que Davi escolheu 5? Se com um ele fazia tudo. Porque nós temos que estar prevenidos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Mas se você vai em nome do Senhor dos Exércitos, bastava um seixo. Mas eu, como homem, preciso estar prevenido. O 5 fala sobre os ministérios. Os 5 falam sobre os meios de graça, os 5 falam sobre as revelações, os 5 falam sobre o trabalho, os 5 falam sobre a união, a dependência, a família, o trabalho, a saúde. Há tanto mistério sobre esses 5 seixos, mas o importante é que Davi ia em nome do Senhor dos Exércitos. E eu vou prevenido. Né? Muitas vezes nós temos unção, nós debatemos com pessoas endemoniadas, oprimidas, precisamos orar por elas. E temos essa convicção que vamos em nome do Senhor, que o Senhor vai repreender. Mas é preciso ter um grupo de oração atrás de você. Um grupo de intercessão, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que lê a palavra, que combate. Porque o inimigo, ele sabe a palavra, ele conhece a palavra. E como dizia uma pessoa, ele age dentro da legalidade. E muitos cristãos não agem dentro da legalidade. O inimigo age dentro da legalidade. Por isso você precisa estar dentro da legalidade da palavra de Deus. Para quando ele vier, você ter mais um seixo. Agora mais um seixo. Vê quando Jesus foi tentado ali no monte, ele tentou Jesus várias vezes. E Jesus sempre teve argumento. Podia ter tentado uma vez só e o Senhor falava, vai caçar lata. Vai catar lata, vai plantar batata no asfalto. Não, mas ali mostrou que até o próprio Senhor Jesus foi tentado várias vezes. E ele venceu. E nós também somos tentados muitas vezes. Precisamos ter muitos seixos para combater o inimigo. Mas ali o gigante foi derrotado da primeira vez. Muitos gigantes nas nossas vidas conseguimos derrotá-lo da primeira vez. Mas muitos gigantes não. Há gigantes que nos perseguem a vida toda.
o nosso egoísmo, a nossa autoconfiança, que é um dos piores gigantes. É bom ter autoconfiança, mas também atrapalha. Nossa falta de senso crítico, né? Precisamos saber ter senso crítico. Não, eu errei, eu tenho que consertar, eu errei, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pedir desculpa. Não é ficar toda hora pedindo desculpa. Desculpa. Como diz o ditado, desculpa evitam-se. Não se pede, evitam-se. Mas é bom pedir desculpa. Mas também é bom não errar. Se eu sei que aquilo vai prejudicar alguém, se eu sei que a minha atitude vai trazer dificuldade para alguém, é melhor eu não fazer do que pedir desculpa, gente. Não é? É muito melhor. Então nós temos que ser guerreiros como Davi. Aqui fala que Davi enfrentou o gigante, com um seixo ele conseguiu derrotar. Depois Davi teve muitas lutas, né? Com outros gigantes, né? Com Saul, o rei de Israel na época. E Davi aguardou ali muitos anos para assumir o trono, né? Davi casou, inclusive, com a filha de Saul, né? Com a Mical. Ele casou com a filha de Saul. Foi a recompensa que Saul deu a Davi pela morte de Golias, do gigante Golias, né? Quando Davi foi matar o gigante, eles deram para ele um grande equipamento de guerra. E Davi era pequeno, aquilo só atrapalhava, né? E Davi tirou aquilo e disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, né? Apenas uma pedra numa funda, um estilingue, e lá se foi o gigante, né? Muitas vezes, muitos equipamentos atrapalham. Muitas teorias, muitas filosofias atrapalham. Nós precisamos sempre ir em nome do Senhor dos Exércitos, né? Então, assim, há muitos eventos na vida de Davi, é um reinado muito extenso, muito grande. Logicamente, nós não vamos falar aqui sobre todos, né? Nós vamos falar principalmente da derrota, né? Da unção e da derrota do gigante, né? E na corte com Saul, Davi enfrentou muitas dificuldades. O inimigo atormentava a mente de Davi e Davi só conseguia ficar livre dos atormentos da sua mente com o louvor. Ele precisava ter alguém sempre a tocar harpa, tocar flauta. Ele precisava de ouvir o som da harpa, né? Então, Davi só acalmava e vencia e tomava suas decisões. Deus falava com Davi através do louvor. E é muito importante nós termos sempre um louvor em nossos lábios, nós cantarmos, nós adorarmos o Senhor com música, né? Então, aqui no 1 Samuel 16, 18, fala que quando enfrentou Golias, ele se revezava como pastor de rebanho, seu pai suas tarefas na corte de Saul. Ele tinha 2 trabalhos, né? Olha, 3, né? Ele era pastor de ovelhas físicas, ele ajudava Saul na corte e enfrentou o gigante, grande Davi, né? Mas com louvor nos lábios, sem medo ou com medo, mas sempre fazendo a vontade de Deus, né? Além de músico particular do rei, Davi também começou a ser o portador da armadura de Saul. Então ele tocava para Saul, era um músico de Saul, ele carregava a armadura do rei e assim ele foi se afeiçoando, né? Assim o rei foi se afeiçoando a Davi, até que ele se torna o próprio inimigo do rei, né? Então, após o ato heróico de Davi derrotando os gigantes, sua popularidade cresceu, né? Aquela pequena criança virou um grande artista ali, né? E os livros de 1 Samuel e 2 Samuel tratam e contam a vida pessoal do monarca, do rei Davi, do valor, do chamado, né? Que Davi tinha, né? E por esse chamado que Davi tinha, ele cresceu ali um pouquinho de medo em Saul, um pouquinho de arrogância em Saul, né? E Davi, ele se tornou um grande amigo do filho de Saul, de Jonatas. Jonatas foi como se fosse um filho de Davi. Ele tinha um amor muito grande por Jonatas, como se fosse seu filho. Jonatas era cunhado também de Davi, mas Jonatas tinha um amor muito grande por Davi. E há uma longa história de amor aí. E graças a Deus, o Senhor honrou a vida de Davi. E através de Davi veio o seu Jesus. E através dessa bênção, né, do casamento de Ruth e Boaz, nós podemos receber nossa bênção de salvação, a redenção pelo sangue de Jesus. Então, daí vem a grande história de Davi
E nós queremos que você seja um lutador de gigante, um vencedor, um derrotador de gigantes. Há muitos gigantes na sua vida, gigantes físicos, gigante espiritual, gigantes monetários, gigantes afetivos, né? Você às vezes não consegue amar ninguém, você é arrogante, eu não consigo amar ninguém. Isso é muito triste. Abra o seu coração para você amar. O recado de Deus hoje é: abra o seu coração para você amar e derrota esse gigante que está perturbando a sua vida física, a sua vida espiritual. Derrota esse gigante. Né? Todos os dias nós temos um gigante para derrotar. Vai usando os seixos. Vai com medo, mas vai em nome do Senhor dos Exércitos. Vai com medo, mas vai em nome do Senhor dos Exércitos. Esta palavra para você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Uma segunda-feira abençoada, cheia de paz. Aqui tá um friozinho gostoso. Eu não gosto muito do frio não, né? Mas tá frio, né? Mas tá bom. E no Brasil deve estar um calor insuportável nessa altura. E aqui tá um frio gelado mesmo, que não dá nem vontade de sair de casa. Mas a gente vai fazendo o que dá. E que Deus abençoe você. Eu quero que você não esqueça que você é impressão digital de Deus. Deus tem um chamado para você. Como Deus tinha um chamado para Davi. Eu sou o menor dos meus irmãos. Eu sou um simples agricultor. Não, você é um homem, uma mulher de Deus. Deus tem chamado para você. Deus quer honrar a sua vida. Deus quer te dar paz. Ok? Vamos encerrar orando para que Deus possa cumprir em você o seu desejo. E esse gigante que está atormentando a sua alma seja derrotado, ok? O Senhor abençoe cada um de nós, quem está assistindo, quem virá assistir. Que todos os gigantes das nossas vidas sejam derrotados. Possamos ter a unção de Davi, a unção do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Possamos ter sempre seixos guardados, Senhor. Estarmos sempre preparados para derrotarmos esses gigantes. Estarmos preparados para irmos para a eternidade, para sermos salvos, Senhor. Derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção. Tira os obstáculos, ó Pai. Estende tuas mãos de poder. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com mais uma história dos homens de Deus.